Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos estudar um tema muito importante da história. Vamos falar sobre o Renascimento, a Idade Moderna, o Humanismo, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Esses assuntos marcaram profundamente a história da Europa, influenciando o mundo até hoje. Então, pegue seu caderno e preste bastante atenção e vamos entender juntos o que foi a Idade Moderna. A Idade Moderna foi um período histórico que começou entre 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e terminou em 1789 com a Revolução Francesa. Esse período foi marcado por grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, porque foi justamente nessa época que aconteceu o fortalecimento do comércio, o crescimento das cidades e as grandes navegações. E o surgimento também da burguesia e também o renascimento cultural. Ou seja, foi um momento de muitas mudanças no pensamento e na organização da sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento. O Renascimento surgiu primeiro na Itália, principalmente em cidades ricas como Florença, Veneza e Roma. Ele recebeu este nome porque representava um renascimento, ou seja, o ressurgimento das ideias, da cultura clássica, da Grécia e da Roma Antiga. Durante a Idade Média, tinha uma visão de mundo que era muito ligada à religião e o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo. No Renascimento surge o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro das atenções. Isso não significava que a gente deveria abandonar a fé, mas sim valorizar também a razão e o conhecimento e a capacidade humana. Mas, por falar de humana, vamos falar também um pouquinho sobre o humanismo. O humanismo foi uma corrente de pensamento muito importante nesse período. Os humanistas defendiam a valorização do ser humano, da inteligência na razão e da capacidade de pensar criticamente. Eles acreditavam que o homem podia transformar sua própria realidade através do conhecimento. Entre os principais pensadores humanistas, podemos destacar Erasmo de Roterdã, porque ele criticava os abusos da Igreja Católica e defendia uma religião mais simples e verdadeira. Thomas More, ele foi o autor da obra Utopia, onde imaginava uma sociedade mais justa e organizada. Michael Montaigne defendia o pensamento crítico e a reflexão sobre a vida e sobre o próprio ser humano. Esses pensadores, eles ajudaram a mudar a forma como as pessoas enxergavam o mundo, a valorização da ciência e do método científico. Outra grande mudança foi a valorização da ciência. Os estudiosos começaram a defender que o conhecimento deveria ser baseado na observação, na experiência e na comprovação. Isso ficou conhecido como método científico. Antes, muitas explicações eram aceitas apenas pela tradição ou pela autoridade religiosa. Agora, os cientistas queriam testar, observar e provar. Entre os principais cientistas, nós temos Nicolau Copérnico, e que ele criou a teoria do heliocentrismo, afirmando que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Isso contrariava a visão antiga, chamada de geocentrismo. Vamos falar um pouquinho também do grande, Galileu Galilei. Usando observações astronômicas como telescópio, ele ajudou a comprovar as ideias de Copérnico. Por isso, ele enfrentou uma forte oposição da igreja. Outro também foi Giordano Bruno, que ele defendia a ideia de um universo infinito e também sofreu perseguições por conta das suas ideias. E não foi só ele, viu, gente? Tanto Galileu Galilei quanto Nicolau Copérnico também sofreram perseguições da igreja nesse período. Esses cientistas, eles ajudaram a transformar profundamente o pensamento humano. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o renascimento comercial e urbano. Com o crescimento dos comércios, as cidades começaram a se desenvolver cada vez mais. A burguesia formada principalmente por comerciantes, ficou mais forte economicamente, ou seja, financeiramente. As feiras comerciais aumentaram, o uso do dinheiro se expandiu e o intercâmbio cultural, ou seja, a troca de culturas entre diferentes povos, cresceu bastante. As cidades passaram a ser centro de cultura, arte e conhecimento. Isso favoreceu ainda mais o renascimento cultural. A Reforma Protestante agora... Na Reforma Protestante, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu naquele período. Quando a gente fala assim, Reforma Protestante, será que culparam a igreja? O que aconteceu? Naquela época, a Igreja Católica passava por muitos problemas internos. Havia corrupção, vendas de cargos religiosos e principalmente a venda de indulgências. As indulgências, o que eram? As indulgências eram documentos vendidos pela igreja que prometiam o perdão dos pecados. Muitas pessoas criticavam essa prática e o principal nome da reforma foi Martinho Lutero. Em 1517, ele publicou suas teses, 95 teses, criticando o abuso da igreja. Lutero defendia que a salvação vinha pela fé e não pela compra de indulgências. E a partir disso surgiu a Igreja Luterana, a primeira igreja protestante do mundo. Depois disso vieram outras igrejas protestantes, porque além da Igreja Luterana surgiu outras igrejas, entre elas o Calvinismo, a Igreja Calvinista, fundada por João Calvino, que defendia ideias da predestinação, ou seja, Deus já teria escolhido quem seria salvo, independente das boas ações que você fizesse aqui. Essa ideia agradou bastante a burguesia,
Aí depois também surgiu a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana surgiu na Inglaterra, com o rei Henrique VIII. Mas surgiu por um motivo, porque ele rompeu com a Igreja Católica, porque ele queria o divórcio da sua esposa e o Papa não autorizou. Ele criticou a Igreja Católica e então criou a Igreja Anglicana e tornou seu líder. E aí ele pôde promover o seu divórcio e casou com quem ele queria. A Contra-Reforma. A gente teve a Reforma e teve a Contra-Reforma. Como resposta aos avanços do protestantismo no mundo, a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma. E o objetivo era reorganizar a Igreja e combater o crescimento das novas religiões protestantes. Um dos principais acontecimentos foi o Concílio de Trento, onde a Igreja reafirmou seus ensinamentos e criou medidas para corrigir o absolutismo. Mal sabia eles que depois da Igreja luterana, da calvinista e da anglicana, surgiriam mais de 3.000 outras igrejas protestantes no mundo contemporâneo de hoje, em 2026, né? As medidas que a igreja criou para conter esses abusos das igrejas protestantes também foi fortalecida, e a atuação dos jesuítas, que tinha um grande papel na educação e na catequese, foi meio que começou a virar um problema. Depois disso também iniciou-se a Inquisição. A Inquisição também foi reforçada para combater a heresia, ou seja, a Inquisição era um movimento da Igreja Católica que levava à fogueira, queimava viva aquelas pessoas que tinham ideias contradizentes, ou seja, que batiam de frente e contradiziam os ideais da Igreja Católica. Concluindo, percebemos que o Renascimento, a Reforma e a Contra-Reforma não foram movimentos de profundas mudanças. A ciência avançou, a arte se transformou, o pensamento urbano evoluiu e a religião passou por grandes divisões. Tudo isso ajudou a construir um mundo moderno que conhecemos hoje. Por isso, estudar esse período é tão importante. Agora, eu quero que vocês revisem esse conteúdo com bastante atenção, porque ele é fundamental para a nossa avaliação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula!